Por gentileza, abram as suas Bíblias comigo, no Novo Testamento. Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, verso número 1 em diante. E chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele quebradas, e os grilhões feitos em migalhas. Ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Amém. Irmãos, o universo das doenças hoje se expandiu muito. E tem uma doença que de um tempo para cá entrou meio que na moda, porque pelo menos tem sido um diagnóstico muito apresentado pelos especialistas, que é o transtorno de personalidade borderline. Provavelmente você já ouviu alguém usar essa expressão borderline. Não precisa saber muito de inglês, até pelo som você percebe borderline, borda, linha de borda, não é? No limite, na fronteira. Esse transtorno de personalidade, o termo foi cunhado em 1938 por um psicanalista que se chama, isso na história da psicanálise, Adolf Stern, em 1938. E esse transtorno ele apresenta algumas características que eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, instabilidade de personalidade. A pessoa, de repente, é muito doce, de repente é agressiva, de repente é ciumenta, de repente é avarenta, de repente é uma mão aberta. Muda de personalidade com uma certa frequência, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Também tem dificuldade de aceitar a autoimagem. É uma pessoa que nunca está feliz com o espelho, nunca aceita quem é. Tem sempre um problema com o seu nariz, tem sempre um problema com o seu cabelo, o jeito de andar, acha que a perna é muito fina, que a barriga é muito grande, ou acha que é muito magro, não consegue aceitar a imagem que tem. Outra característica, mudança rápida de humor. Conhece gente assim? Você conversa com a pessoa de manhã,
dá um abraço nela, ela é solícita, ela é agradável, ela conta coisas, você vai tomar um café na cozinha, quando volta, dá uma palavrinha, a pessoa explode, briga com você, parece que o mundo vai acabar, e você diz, mas o que aconteceu? Essas pessoas são assim. Outra coisa, elas são muito impulsivas, fazem as coisas sem pensar, se jogam, e depois quase sempre se arrependem e colocam a culpa nos outros. Autodestrutivas. Fazem as coisas que vão lhes fazer mal. Sabe que vai fazer mal, mas faz. Se machuca. Ainda que todos avisem, ela continua fazendo aquilo que vai fazer mal a ela. Tem um descontrole emocional muito grande, tem um medo de ser abandonado. Morre de medo de ser abandonado. Então, de repente, se apega a alguém, aquele chiclete, fica do lado, precisa muito ter alguém. Outra coisa é que tem também mania de perseguição. Começa a achar que alguém especificamente está fazendo um trabalho de macumba para ele, para ela. Que o chefe não gosta, que os colegas estão fazendo uma casinha para que ele caia, tem uma armadilha posta, os vizinhos têm inveja. É alguém que está sempre preocupado, porque alguém vai lhe passar a perna, vai lhe fazer mal, não confia nos parentes. E é uma pessoa que tem compulsões por ajuntar coisas, vira um acumulador, é uma pessoa que não gosta de dividir, de repente tem compulsão por comer, come desesperadamente, fala às vezes desesperadamente, às vezes se isola. Então, são pessoas difíceis, às vezes gritam, fogem, ficam longe, ficam em lugares que você não teria coragem de ir, mas elas ficam por ali, elas não têm muito bem uma noção da realidade. Bom, para esse tipo de transtorno também muito comum, existem alguns remédios, é tratado com psicoterapia, no consultório com o psicólogo, através da conversa. O psicólogo trabalha como um tradutor da realidade para essa pessoa. Conversa e vai desmistificando todas as ideias que ela tem, que são confusas, e esse tipo de gente precisa ser sempre assessorada, ela não consegue viver por conta própria, ela precisa ser secretariada. Então o psicólogo é fundamental na vida dessa pessoa, em alguns casos, ela precisa ser tratada com remédio. Alguns remédios vocês já conhecem, quer ver? Porque são chamados de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, da alegria. Quem tem esse tipo de deficiência, normalmente, sofre muito, porque essa pessoa tem problema de humor, de sono, de apetite, de memória, de temperatura do corpo, de ritmo cardíaco. Então, ela é totalmente desregulada. E se trata com o quê? Se trata com fluoxetina, você já deve ter ouvido falar, sertralina, que também é um remédio super comum hoje, citalopram, escitalopram e vilazodona. São os nomes comerciais de alguns remédios. Com certeza você já ouviu alguma dessas palavras. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a palavra borderline, que tem todas essas características e esse tratamento, significa no limite, na fronteira. Agora, olha que coisa interessante. O texto que nós lemos diz que Jesus atravessou o mar da Galileia e chegou numa cidade que se chamava Gadara, que ficava na Palestina. Sabe o que significa Gadara? Na fronteira, no limite. Olha o nome, é o mesmo nome de borderline, na fronteira. E lá, na fronteira, tinha um cemitério onde viviam dois homens. O texto de Mateus e de Marcos vão dizer que é um homem só, o de Lucas vão falar que são dois, e eles tinham todas as características que nós chamamos de borderline. Eles eram compulsivos, eles não viviam em sociedade, eles gritavam o tempo inteiro, tinham mania de perseguição, eram acumuladores, andavam nus, atacavam as pessoas, algumas vezes que foram presos, conseguiram fugir quebrando as cadeias. Eles tinham características muito parecidas com o que nós chamamos de borderline. Pastor, o senhor está dizendo que toda pessoa que tem borderline é endemoniada? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há uma coincidência de que essa cidade se chama
borderline, se chama no limite, na fronteira. E o que estava naquele homem, que o nosso irmão Marcos vai dizer, não era uma doença, era espiritual. Então nós precisamos entender que muitas das doenças que nós conhecemos, na verdade são produzidas por espíritos malignos que acompanham as pessoas, que se aninham na vida das pessoas e desregulam a vida das pessoas. Toda pessoa que tem uma doença, seja ela física ou psicológica, tem um demônio? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nem toda doença que nós entendemos ser física e ser psicológica é de fato uma doença. Neste caso, quando Jesus chega, algo acontece, porque pode ser que alguém me ouvindo diga, tá vendo, ele não era endemoniado, ele tinha borderline. Mas quando Jesus chega, esse homem vem direto para Jesus, que nunca tinha pregado naquele lugar, e ele vira e diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O homem não conhecia Jesus. Jesus jamais havia estado com ele, mas os espíritos caídos que estavam nele conheciam Jesus, porque Jesus é o primogênito de toda a criação, mas ele é a imagem expressa do Deus vivo, ele é antes de todas as coisas. Deus, quando precisa criar todas as coisas, antes de criar todas as coisas, faz para si uma imagem reconhecível, encontrável, porque Deus jamais foi visto e jamais será visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca foi encontrado e jamais vai ser encontrado. Porque é impossível que o ser criado conheça o ser criador, exceto se o ser criador quiser se revelar. E o ser criador, que nós chamamos de Deus, quis se revelar. E como é que ele quis se revelar? Ele fez para si uma imagem, ele fez para si uma personalidade com a qual toda a criação pudesse se relacionar. E essa criação é Jesus. Então Jesus é eterno porque ele é o próprio Deus. Mas ele é também o primogênito, o primeiro gerado, porque ele é a primeira obra de criação do Deus invisível, uma imagem para si, uma personalidade para si. Então, nós jamais vamos conhecer Deus a não ser na pessoa de Jesus. Por isso, nós temos no Evangelho de João, no capítulo 14, Filipe, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, que vira para Jesus e diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem? Quem vê a mim, já viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Então este Espírito que fala com Jesus, quando Jesus chega em Gadara, quando ele chega no limite, quando ele chega na fronteira, esse homem que manifesta um desarranjo psicológico, que não era um desarranjo psicológico, mas era uma possessão demoníaca, esse homem vira para Jesus e diz, que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele conhecia Jesus. Então não era uma doença natural, não era uma doença psicológica, não era borderline, que esse psiquiatra psicanalista lá em 1938 deu esse nome para esse conjunto de sintomas. Era uma possessão demoníaca. E este homem então ouve de Jesus alguma coisa, porque Jesus diz, vai embora, sai. E ele diz, de jeito nenhum, não nos mande embora, nos deixe ficar aqui nessa província. E aí Jesus diz, qual é o teu nome? E ele responde, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real e é complexo. Assim como o mundo dos micro-organismos é real e é complexo, e nós não o vemos com os nossos olhos. Você não pode chegar numa água limpinha, bonitinha, e beber a água, você tem que ferver. Ela pode ser limpinha aos seus olhos, e você toma e vai ter uma diarreia que vai te levar a óbito, vai morrer de diarreia, porque ela está contaminada. Você entra em certos lugares, e você respira e não sente nada. Pode ser que tenha ali um gás que é inodoro, que é invisível, e você está respirando um veneno. Por exemplo, o gás sarin,
que alguns anos atrás foi usado no metrô no Japão, que matou muita gente. Se você pegar os filmes mais antigos de gangsters, Zé do Carmo deve lembrar de alguns, todo gabinete, todo escritório de um gangster tinha um passarinho. Aí você vai falar assim, será que os passarinhos são a preferência dos gangsters? Gangster gosta de canto de passarinho? Não. É porque o passarinho é muito sensível ao que ele respira. Se tiver qualquer gás, ele morre. Ele é muito sensível. Então, essas pessoas normalmente colocam pássaros em volta de si, porque se tiver um gás colocado por um inimigo, esse passarinho morre e eles fogem antes que faça mal a eles. Olha que coisa esquisita. Se o mundo dos micro-organismos, dos elementos químicos é real, pode nos fazer mal e nós não vemos, o mundo espiritual também. Há uma mulher citada na Bíblia que tinha um problema ortopédico, ela era encurvada. A Bíblia diz que ela estava há 18 anos desse jeito, Jesus mandou o demônio embora e ela foi curada do seu problema ortopédico. Problema ortopédico que não era um problema, era uma possessão demoníaca. Havia um homem que era surdo e mudo. Jesus mandou o demônio embora e o homem voltou a falar e a ouvir. Então veja, não brinque com o mundo espiritual porque ele é real. Este homem, ou estes dois homens, como diz Lucas, e não há nenhum conflito aqui, apenas Mateus e Marcos são mais detalhistas e falam daquele homem que comandava, que falava, daquela entidade que falava por todos, e Lucas, como médico mais detalhista, fala do entorno, cita que havia mais um. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, Jesus não está falando com o espírito maligno. Porque espírito maligno não tem direito a nome. Esquece esse negócio de, tem um demônio que chama Zé Pilintra, tem um demônio que chama Maria Padilha, tem um demônio que chama Pomba Gira. Para de dar nome para demônio, o demônio não tem nome. Estas entidades são entidades de uma outra religião que precisa ser respeitada. Por isso é que a gente, como não há um respeito, na verdade há um racismo religioso, a gente nunca viu uma manifestação de uma entidade de uma religião oriental, por exemplo. Você nunca viu uma manifestação e alguém perguntar qual é o teu nome e o demônio dizer Buda. Não tem. Krishna. Não tem. Só tem de religião africana. Então, na verdade, não é um nome que aquela entidade buscou para si, é um nome que o racismo de quem está fora deu a ela. Demônio não tem direito a nome, não lhe é dado esse direito, porque o nome é um direito personalíssimo. Aqueles que fizeram direito, Zé do Carmo fez, Mateus, eu e outros que estudaram talvez aí para concurso ou que militaram na área, sabem que é um direito personalíssimo, o seu nome. Não se pode falar em seu nome, não se pode aviltar o seu nome. A pessoa que faz isso sofre um processo. Não há respeito maior do que chamar alguém pelo nome. Me lembro do pastor Luciano. Pastor Luciano era um pastor baixinho, gordinho, carinha bem redonda, bigodinho, bravo toda a vida. Foi meu primeiro pastor, mas um homem de Deus, um homem correto, um homem abençoado. Foi meu pastor nos meus primeiros anos de fé. E ele disse que uma vez entrou numa lanchonete aqui em Belo Horizonte, ele era de Campinas, estava pastoreando aqui, ele entrou numa lanchonete e tinha um cartaz grande, escrito, eu não sou o amigo, eu não sou Sozé, eu não sou Psil, eu não sou o moço, eu sou fulano de tal, me chame pelo meu nome. Não tem como você honrar mais uma pessoa do que no trato chamá-la pelo nome. Você vai ao caixa do banco e pergunta qual é o seu nome. É Marcos. Marcos, muito obrigado por me atender. Você chegou para ser atendido no posto de saúde. A menina está fazendo a sua ficha, ou aplicou a vacina, ou a médica te tratou, pergunte qual é o seu nome. É Márcia. Márcia, muito obrigado. Porque quando você dá o nome para aquela pessoa a quem você vai pedir algo, ou vai agradecer, ou vai se dirigir a ela, você está
definindo essa pessoa no coletivo. Ela é diferente de todo mundo, é com ela que você está falando. Jesus desceu em Gadara, virou para aquele homem e disse: qual é o teu nome? Jesus estava falando com o homem. O demônio que já havia roubado a sanidade daquele homem, havia roubado o equilíbrio emocional daquele homem, havia roubado aquele homem do convívio da sua família, havia roubado a saúde daquele homem, agora roubou também o nome dele, porque rapidinho o demônio diz: legião. E aí ele explica: porque nós somos muitos. Mais ou menos assim, Jesus não mexe com a gente porque nós somos muitos. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: não tem exército na terra que possa vencer o nome de Jesus. Não tem exército na terra que possa vencer o poder e a misericórdia e a graça de Jesus. E aí Jesus diz: sai deste homem. Os demônios agora ficam apavorados, e aquele que fala por eles diz: se nos manda embora, nos deixa entrar naqueles porcos que estão ali. Lembrando que judeu não come porco. Jesus era judeu. Jesus diz: pode entrar. E eles entram nos porcos. Não era uma doença psicológica. Doença psicológica não entra em porco. Você não vira para uma pessoa que está em depressão e diz: depressão, sai e entra no galinheiro. E aí as galinhas começam a ficar deprimidas. Não existe isso. Se saiu e entrou nos porcos, é porque era uma entidade viva, invisível aos olhos humanos, mas que se relaciona com os humanos. Os demônios saíram, entraram naqueles porcos, os porcos ficaram apavorados e se lançaram no mar da Galileia e morreram afogados. Nem porco aguentou um espírito maligno. E tem pessoas que se tornam ninhos de demônios. Ninhos de demônios. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Cuidado com as pessoas que você aperta a mão. Cuidado com as pessoas que você põe dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas que você conta os seus segredos. Cuidado com as pessoas que você permite que queiram te ajudar. Ore e peça a Deus o discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios capítulo 12, onde há uma lista de alguns dos dons espirituais, existem outros, aqueles são alguns. Há o discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? Discernimento de espírito é a capacidade de ver além do que está sendo mostrado. Por exemplo, nós estudamos na escola dominical há uns domingos atrás, quando Paulo chega à Macedônia, na cidade de Filipos, e ele está pregando o evangelho, sai uma moça que era adivinha, e ela sai gritando atrás de Paulo, para a multidão: ouçam estes homens, eles vos anunciam a palavra de Deus, eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo ficou calado. Paulo começava a pregar, a mulher entrava e gritava, fazia o show dela. Paulo começava a evangelizar, aquela mulher começava a falar, começou a perturbar. Ela não deixava Paulo pregar, ela não deixava Paulo ensinar. De repente Paulo tinha um estupim desse tamanho, né? Paulo não era muito calmo, não. De repente Paulo vira para a mulher, olha para a mulher, mas não vê a mulher. Ele vê o espírito que está nela e diz: espírito adivinhador, sai dela. E o espírito que possuía aquela menina e que adivinhava, saiu. E aquela menina nunca mais adivinhou. E os donos dela, porque ela era escrava, os donos dela que ganhavam dinheiro com esse suposto dom, que na verdade era uma manifestação demoníaca, nunca mais ganharam dinheiro com aquela menina. Como é que Paulo, olhando para a moça que só fazia o bem, porque ela não estava mentindo, ele, Silas e Timóteo eram de fato homens de Deus, eram de fato pregadores da palavra e anunciavam a salvação. Como é que Paulo percebeu? Porque Paulo teve um dos dons do Espírito, que era o dom de discernimento de Espírito. Irmão Antônio Lourenço, já citei aqui em alguma pregação, um homem de Deus que já está com o Senhor há alguns anos, eu tive a felicidade de conhecê-lo. Era um homem espetacular, era um velhinho que teve experiências com Deus que são inacreditáveis se você não tiver na fé. Certa ocasião ele foi chamado a uma igreja no interior, uma igreja que ele abriu,
E depois de uns anos ligaram e disseram, olha, a igreja está numa confusão, está uma fofocaiada, tem gente falando mal de gente, tem gente falando mal do pastor, tem gente falando mal do tesoureiro, a igreja está rachando, está tendo briga, o senhor podia vir aqui. E quando ele chegou lá, veio uma moça que era profeta da igreja. Você já passou por profeta de igreja, né? Você já viu o profeta? Sabe aquela com aquele coque na cabeça, aquele vestido grande? Sabe aquela abençoada que anda com a Bíblia aparecendo assim, que é um desodorante, porque parece que a Bíblia só anda aqui? E aí ela chega, e ela diz, a paz do Senhor, e começa a orar em línguas, assim que ele entra na igreja. Todo mundo ouvia, essa mulher, ela era acima do pastor, ela era profeta, ela falava e as pessoas ouviam. E quando ela começa a orar em línguas, ela começa a profetizar, e irmão Antônio olha para ela e diz, sai dela em nome de Jesus, e a mulher caiu no chão, bof, e começou a ficar igual uma cobra andando dentro do salão da igreja. Não havia ninguém com o dom de discernimento de espírito naquela igreja. Quem estava plantando a confusão naquela igreja, quem estava trazendo toda a briga, toda a mentira, toda a fofoca, era um espírito maligno que estava naquela moça. Foi preciso que aquele homem de Deus saísse aqui de Belo Horizonte, chegasse lá, e quando ela começou a fantasiar para parecer para ele que ela era de Deus, ele teve o discernimento de espírito. Por isso, a Bíblia diz para nós, há espíritos que você não simplesmente manda embora. Você precisa estar em espírito e em jejum. Sem jejum não sai. Sem oração não sai. Porque são entidades muito poderosas. Para o homem, para Jesus, não. Jesus diz, sai. E saíram e foram para os porcos, entraram nos porcos. Então cuidado. Cuidado com a pessoa que você está chamando para trabalhar com você. Cuidado para a pessoa que você está levando para dentro da sua casa. Ora, dobra os seus joelhos, seja humilde e diz, Senhor, me dá o discernimento de espírito, me deixa saber com quem eu estou lidando, porque os espíritos são capazes de levar as pessoas a quadros de adoecimento, e de repente a pessoa está sendo tratada com esse talopram, está sendo tratada com fluoxetina, está sendo tratada com outro remédio, e não vai resolver, e não está resolvendo, por quê? Porque não é doença, é espiritual. De novo eu digo, o pastor Ademir está dizendo que toda doença psicológica é demônio? Não. Eu estou dizendo que muitos dos sintomas que parecem doenças psicológicas podem ser uma possessão demoníaca. Ah, mas eu não acredito. Irmão, tomara que você nunca encontre, então, uma possessão demoníaca no seu caminho. Porque se você encontrar, você está ferrado. Está ferrado. Aqueles demônios, então, saem, entram nos porcos, os porqueiros, aqueles que tomavam conta dos porcos, ficam apavorados. Saem correndo, vão para a cidade. Era uma região que tinha 10 cidades autônomas. Não estavam debaixo da administração de um governador. Elas estavam debaixo da administração de um prefeito. Elas tinham uma autonomia dentro do Império Romano. Eram diferentes, eram centros financeiros, centros comerciais muito importantes, e alcançaram esse lugar. Gadara, a cidade da fronteira, a cidade do limite, era uma delas, e era grande. Eles vão para a cidade e dizem aos donos dos porcos, dizem para as pessoas o que aconteceu. Sabe o doido? Sabe aquele maluco? Sabe aquele que ninguém consegue prender? O tal de Jesus expulsou uns demônios dele, e os demônios saíram e mataram os nossos porcos. E as pessoas vão lá, e quando chegam lá, acontece algo extraordinário, pastor Zé. Aquele que era maluco, estava vestido, porque ele só andava pelado, agora ele estava vestido. Aquele que só gritava, agora está falando baixinho. Aquele que não tinha paz, que andava para um lado e para o outro, que era compulsivo, agora estava calmo, ouvindo Jesus, aprendendo. E aí Jesus faz menção de ir embora. Jesus faz menção de ir embora. E aquele homem diz, deixa eu ir com o Senhor. Há tanto tempo eu não tinha paz. Há tanto tempo eu não tinha casa, eu não tinha alguém que se importasse comigo. O Senhor se importou comigo. Irmãos, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus disse para ele, não. Vai para a tua casa e testemunha para os teus
as coisas que Deus fez por você. Tem gente que chega e diz, pastor, eu não sei pregar, mas você sabe contar o que Deus fez para você? Gabriela não tem o direito de não falar o que Deus fez para o filho dela. Tiago não tem o direito de não contar o que Deus fez para o filho dele. Mas eu não sei pregar, eu não sei ir no altar, eu não sei versículo bíblico, mas você sabe que o seu filho estava morrendo, você sabe que o seu filho esteve desenganado, você sabe que não tinha remédio que sarava, você sabe que houve oração da igreja, você sabe que houve oração de irmãos de tantos lugares e que um milagre aconteceu, isso você sabe. Então conta. Ganha almas dizendo o que Deus fez para você. Você não tem que saber pregar, você não precisa de púlpito, você não precisa saber ler, porque tem gente que não está habituado a ler, não é que não sabe ler, mas não está habituado a ler em voz alta e ler para os outros. Chega aqui na frente, começa a tremer, lê errado, não sabe da vírgula, não sabe do ponto. Você não precisa saber disso, mas você sabe contar que Deus curou você, que Deus curou seu pai, que Deus abriu uma porta financeira para você. O Marconi não tem o direito de esconder que Deus o curou de um câncer. O pastor Ademir não tem o direito de não dizer como Deus curou Mateus e curou Amanda. Porque a única coisa que Jesus disse é: vai e conta para os teus. Os teus é os que estão próximos. Eu vou lá para a Praça 7 e vou pregar, mas eu morro de vergonha. Eu vou entrar no ônibus e vou pregar alto. Irmãos, eu já fiz isso tudo. E vou dizer para você, não dá muito resultado não. O que dá resultado é você contar para os teus. Tem uma pessoa que trabalha com você o dia inteiro. Está do seu lado. E você não testemunhou o que Deus fez com você. Ela está passando por um divórcio, o casamento dela está indo para o brejo. E você ainda não contou como que Deus restaurou o casamento do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Como restaurou o seu. Você encontra alguém na escola que é depressivo, que está sempre de preto, com aquele capuz, que não conversa, e você não chega perto daquela pessoa, você não acolhe, você não compartilha o que Deus fez com você. Olha, eu também era assim, eu tive uma depressão, eu quase morri, não saía do meu quarto, não tomava banho, não queria conversar com ninguém. Um dia veio um texto da palavra de Deus, eu li, aquilo começou a falar comigo, eu dobrei o joelho e orei: Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa situação. E a partir daquele momento algo aconteceu, e eu fui para a igreja, e a palavra de Deus me conta o que Deus fez com você. Não precisa falar bonito, não precisa falar alto, não precisa ir para a Praça 7, fala com quem está do seu lado. Jesus só disse isso para ele: não vem comigo não. Eu preciso de gente que esteja na Fiat. Eu preciso de gente que esteja na polícia. Eu preciso de gente que esteja na clínica. Eu preciso de gente que esteja no perfume de bolsa. Eu preciso de gente que esteja na prefeitura. Eu preciso de gente que esteja no Uber. Eu preciso de gente que esteja na maçonaria. Eu preciso de gente que esteja em todos os lugares testemunhando o que eu fiz na vida dele. Só isso. Você vai ver o que Deus vai fazer, meu irmão. Você vai ver como é que as pessoas vão dizer para você: deixa eu ir na sua igreja. Eu não gosto muito de igreja. Você fala: então vê na internet, tem mais. Porque é a única coisa que Jesus pede. E aí aquele homem, o que ele fez? Ele fez para todo mundo que ele conhecia. De repente ele disse: eu já contei para todo mundo, já contei para meu tio, meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu colega, já contei para todo mundo, mas está pouco. Eu vou para as outras 9 cidades, e a Bíblia diz que ele começou a testemunhar em Decápolis. Deca é 10, Polis é povoado, é cidade. Ele começou a pregar nas 10 cidades, porque o poder de Deus se moveu nele. E aí eu me lembro, irmã Marilene, de uma música antiga da igreja, que diz: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu prego como o ex-endemoniado de Decápolis. Quando o Espírito de Deus me toma, eu não tenho como não falar. Não tem como o Orlando e a Sirlene não contarem para todo mundo como é que Deus fez um milagre na vida deles e deu para eles a Esther. Não tem. Porque a nossa obrigação
testemunhar de Jesus, contando o que Ele tem feito por nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé?